Galerinha do terceiro ano, estamos de volta aqui para fazer a segunda parte da listazinha postada hoje, dia 20 de abril de 2020, certo? Lembrando, essas questões tratam sobre funções orgânicas, todas elas, gente, hidrocarbonetos que englobam alcanos, alcenos, alcinos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. As funções orgânicas oxigenadas, fenóis, álcool, certo? Éter, éster, amina, desculpe, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, sais de ácidos. E lembrando, sais de ácidos a gente tem que trabalhar um momento separado porque é uma questão garantida, porque dá origem aos sabões, ou o que a gente chama na química de surfactantes, tá certo? E as funções nitrogenadas, amina, amida e nitrilo. Tá com muito tempo que nitrilo não é cobrado, mas é bom a gente sempre estar vendo. Então vamos começar aqui na questão de número 6. Lembrando, passamos no vídeo 3, paramos na quinta questão, certo? Vou ativar a canetinha aqui. Vou só mudar aqui a cor da caneta para não. Pronto, botar aqui um roxinho, certo? Beleza. Olha, nossos corpos podem sintetizar 11 aminoácidos em quantidades suficientes para nossas necessidades. Não podemos, porém, produzir as proteínas para a vida, e a não ser ingerida por outros 9 conhecidos aminoácidos essenciais. Observem aqui, gente, que ele está falando um tema muito cobrado em biologia, chamado os aminoácidos. Ele está falando aqui 11 que são essenciais, e depois ele fala de 9 que nós temos que ingerir, porque a gente não produz esses aminoácidos, tá certo? A gente não produz eles. Lembrando aqui, o que são aminoácidos? São grupos ácidos orgânicos ligados a amina, são a base das moléculas que são a base da vida. Uma das moléculas que dá a base na vida, que são as proteínas. Então vamos aqui para as... desculpa. Ele quer o seguinte, assinala a alternativa que indica apenas funções orgânicas encontradas no aminoácido. Ora, gente, já está dizendo amina e ácido. Então vamos procurar essas funções aqui. Tá aqui, ó. Vou ativar a canetinha, apagar bem aqui. Olha, você tem um grupamento que eu chamo de carboxila, que é o carbono dupla com oxigênio, ó. Tá aqui a carboxila. E a carboxila, ela é um grupo ligado à hidroxila, ela vai dar um grupo à função ácido orgânico, tá certo, gente? Função ácido orgânico. Deixa eu só ajeitar aqui, pronto. Funções ácido orgânico, tá certo? Esse grupo aqui é o grupo amino. Você tem o nitrogênio apenas ligado ao carbono. Então, isso é o grupo amino. Então, eu tenho um grupo amino e tenho um grupo ácido. Por isso que o nome é aminoácido. São 12 essenciais e 9 não essenciais, tá certo? Dá uma paradinha no vídeo, copia esse esquemazinho aqui. Na listazinha de vocês tem esse esquema. Vou apagar aqui o slidezinho para a gente, quando for responder a questão de número 7, não ter problema. E vamos voltar aqui para a questão. Então, ele quer o grupo aí que estão muito presente. É o ácido carboxílico e a amina. Letra B, a resposta da questão de número 6, ok? Então, vamos dar prosseguimento. Passei, questão de número 7. Falando da adrenalina. Gente, a adrenalina é uma moléculazinha que ela é produzida pelas glândulas suprarrenais, fica em cima, desculpe, adrenais, fica em cima dos rins. Essas glândulazinhas, gente, elas fazem com que essa moléculazinha aqui, quando cai na corrente sanguínea, ela dilata as veias, faz com que o coração bata mais forte e liga o nosso alerta para algum problema que a gente esteja passando, tá certo? Então vamos ver aqui, ele está querendo os grupos funcionais na adrenalina. Então é muito fácil, vamos direto ao ponto. Você tem, ó, hidroxila ligada diretamente a um carbono saturado, ou a um anel aromático. Então isso aqui é o grupamento característico da família dos fenóis. Então é um fenol. De novo, você tem aqui, ó, hidroxila ligado a um carbono saturado. O carbono que faz 4 ligações. Observe esse carbono aqui, ó. Ele faz uma ligação com o anel aromático, faz uma ligação com esse carbono e uma ligação com o hidrogênio. E a outra ligação com a hidroxila. Então, um carbono saturado é um carbono que faz 4 ligações. Isso aqui é típico da função álcool. Olha, muito fácil. Vocês já estão matando agora de cara, tá certo? E aqui, por finalizar, eu tenho o nitrogênio no meio de dois carbonos ou ligado a carbono.
Então, nesse caso aqui, a função do tipo amina, tá certo? Função amina. Anotaram? Vou apagar aqui o slide para a gente não perder tempo, tá certo? Deixa eu continuar. Opa! Apaguei aqui. Deixa eu apagar. Desligar aqui e voltar. Observe as funções que tem aqui, ó. Função álcool, função fenol e função amida. Letra A tá fora. De novo, letra B é a resposta correta, ó. Função álcool, fenol e amina. É o que tem lá na estrutura da adrenalina. Tá bem aqui, ó. Função fenol, função amina e função álcool. Matou a questão, não perdemos tempo, passamos para frente, tá certo? Voltando aqui para a questão de número 8. O paracetamol, olha gente, é interessante essa molécula de paracetamol. Insuspeito de caso de dengue, a gente tem que tomar essa substância aqui. Ela provoca muitos problemas de hemorragia. O paracetamol é empregado na fabricação do antitérmico e analgésico. Antitérmico é porque abaixa a temperatura do corpo, né? Tenta controlar a temperatura do corpo a 36,5, que é a média de temperatura. E analgésico é porque tenta aliviar as dores. Lembrando, gente, mulheres grávidas não podem tomar o paracetamol. O paracetamol, principalmente nos 3 primeiros meses de gravidez, provoca malformação do feto. A não ser que a médica ou o médico passe de forma controlada. Então vamos ver o que ele está querendo. Sobre o paracetamol, vamos marcar o que é verdadeiro ou falso. Então tá aqui a molécula de paracetamol e vamos analisar as questões. Ó, apresenta a função fenol? Verdade. Por quê, professor? Tá bem aqui, ó. Hidroxila ligada a um neuromático. É uma função fenol, certo? B. Possui ligação pi? Lembrando, professor, o que é a ligação pi? É quando eu tenho uma dupla ligação, uma ligação é sigma e a outra é pi. Então a ligação pi só aparece nos carbonos que fazem dupla e nos carbonos que fazem tripla. No carbono que faz tripla, a do meio é sigma e a de cima e a de baixo são ligações fracas do tipo π. Como eu tenho uma ligação dupla aqui, eu tenho uma ligação π. Então o item B é verdadeiro. C. Essa molécula tem caráter básico. Gente, para ter caráter básico, deixa eu só apagar bem aqui. Para ter caráter básico, tem que ter o grupamento amina. Amina é o nitrogênio ligado a um carbono. Só que tem que ter cuidado, gente. Aqui é o nitrogênio ligado a um carbono que está ligado a uma dupla com oxigênio. Isso nós chamamos de carbonila. Então aqui não é um grupamento amina, é um grupamento amida. Então nesse caso aqui eu não tenho uma molécula de caráter básico, viu? Verdadeiro, e aqui é falso. E para finalizar, o grupo amina está presente. Não. Se acabamos de dizer que não tem, essa molécula não tem caráter básico, é porque não tem amina. Então, VV e FF é a alternativa correta. Dá uma paradinha no vídeo, copia essas questões, se for preciso depois volta, e vamos dar prosseguimento a nossas questões. Questão de número 9. Os Jogos Olímpicos de Pequim, ó, recente, né? Ó, questão, se não me engano, 2018. 2018. Os Jogos Olímpicos... Opa, deixa eu fechar aqui. Os vírus entrando, certo? Os Jogos Olímpicos de Pequim, os organizadores fizeram uso de exames antidoping bastante sofisticados para a detecção de quantidades variadas de substâncias químicas de uso proibido. Dentre essas substâncias encontra-se a furosemida, estrutura química representada na figura A. Na figura abaixo, certo? A furosemida é um diurético capaz de mascarar o consumo de outras substâncias. Sabe o que é que acontece, gente? Quando o atleta toma essa substância, simplesmente essa substância cai na corrente sanguínea, quando chega nos rins, que os rins filtram através dos néfrons, essa substância é jogada na bexiga e lá fica armazenada. E ela fica armazenada de um tal ponto que quando é colhido a urina para fazer o exame antidoping, essa substância aparece, certo? E aí o interessante, por que ela mascara? Porque ela é muito utilizada como laxante muscular. E aí não tem tanto problema. Mas hoje, como os exames antidoping estão muito avançados, inclusive a Rússia praticamente foi banida desses Jogos Olímpicos que ia ter no Japão, que era para ser nesse ano e foram jogados para 2021,
elas foram banidas por quê? Porque quase todos os atletas apresentaram essa concentração muito, muito grande. E isso é um indicativo de uso de substâncias proibidas, tá certo? Então vamos ver o que ele está querendo. Na estrutura química desse diurético, podem ser encontrados que grupos funcionais? Ó, mais uma questão do Enem, tá certo? Então vamos ver aqui quem são os grupos funcionais que tem nessa estrutura aqui. Vamos analisar. Lembrando, ó, de cara bem aqui, você tem oxigênio no meio de carbonos, grupamento do tipo éter, certo? Aqui, nitrogênio no meio de carbonos, ó, você tem um grupamento do tipo amina, tá certo? Aqui, olha, clássico, certo? Você tem um ácido carboxílico, ou um ácido orgânico, como a gente chama, tá certo? E por último aqui você tem o cloro, que na química nós chamamos de haleto. Deixa eu só apagar aqui e fazer direitinho esse cara aqui. Opa, apaguei foi tudo, certo? Vamos lá, de novo. Deixa eu só ver se volta bem aqui, volta não. Função éter, função haleto, que é qualquer halogênio ou compostos da família 17 da tabela periódica, né? Que é o cloro. Você tem lá o flúor, cloro, bromo e iodo, né? Você tem aqui um grupamento amina. Você tem outro grupamento amina. E você tem um grupamento chamado ácido carboxílico ou ácido orgânico, tá certo? Então, se esse, professor, e esse composto aqui? Você tem enxofre na estrutura, nós chamamos de tiol. É como parecido com o oxigênio, mas como o enxofre ele é menos eletronegativo do que o oxigênio, ele acaba tendo um comportamento menos presente nas estruturas orgânicas, tá certo? Então temos aí o éter, os haletos orgânicos, no caso o cloro aqui. E só lembrando, gente, compostos orgânicos que têm cloro geralmente são muito bactericidas, tá certo? E aqui, ó, você tem um anel aromático que já é bactericida, fungicida por natureza, ligado a um cloro. Então, essa molécula aqui, na hora que ela bate num composto, como uma bactéria, um vírus ou um fungo, ela destrói total, totalmente o citoplasma dessa estrutura. E aí vai comprometendo lá os ribossomos, o, o RNA vai se comprometendo e essa molécula, esse ser vivo acaba sendo destruído, tá certo? Então tá aqui, vou apagar aqui e vamos voltar aqui para a questão. Então temos ácido, amina e éter. Letra A. Ácido, amina e éster. Não tem éster, não tem éster, não tem álcool. Então só pode ser letra B a resposta da questão de número 9. Tá certo? Copiem e vamos passar para a última questão dessa listazinha aqui. Olha, gente, o gengibre. Interessante essa moléculazinha do gengibre aqui. Ó. O gengibre ele tem um sabor levemente ácido. Porque lá no gengibre ele tem a capsaicina. Mas aqui está a estrutura do gengibre. O gengibre é uma planta da família das zingiberáceas, cujo princípio ativo aromático está na rizoma, ou seja, está na raiz lá, né? O sabor ardente e acre do gengibre vem dos fenóis gingerol e zingerona. Tá aqui a molécula. Na molécula da gingerona são encontradas as funções orgânicas. Ora, gente, ele já acabou de me dar uma dica bem aqui. Tem fenol. Como é que eu sei, professor? Tá bem aqui, ó. Hidroxila ligada diretamente ao carbono ou ao anel aromático. É um grupamento do tipo fenol. Depois você tem bem aqui, ó, um grupamento bem peculiar. Você tem a carbonila no meio de carbonos. Isso aqui é o grupamento cetona. A gente não tinha falado muito dele ainda não, tá certo? É um grupamento cetona, ó, que é muito presente nas moléculas de açúcar. Você tem grupamento cetona e aldeído. E por último você tem aqui, gente, ó, parecendo lá com a capsaicina, que é isso que dá o sabor de ardor na estrutura dessas moléculas. Você tem o oxigênio no meio de carbonos. Isso aqui é típico do éter. Não esqueçam. Outra questão do Enem, gente, ó. Funções éter, funções fenol e função cetona. Essa função cetona aqui dentro dessa estrutura, porque quando se fala em cetonas, a gente lembra da acetona comum, que é a propanona, e a gente tem aquela noção que é um solvente, né, que incomoda, que arde a pele e tudo.
Só que a acetona, na grande maioria das vezes em moléculas orgânicas, ela tem a função apenas de estabilizar a estrutura, que é o que acontece na molécula de sacarose, que é a frutose e a glicose. Elas têm grupamentos cetônicos. E nem por isso a gente tem problema. É por isso que muitas mulheres grávidas fazem um exame para ver se estão com a chamada diabetes na gravidez, por conta do excesso de grupos cetônicos dentro do sangue, tá certo? Espero que tenham ajudado, gente. Até quarta-feira, tá bom? Tchau, tchau.